Vamos abrir a palavra do Senhor, Isaías capítulo 53. Aliás, já no 52. Vamos ler do versículo 13 do capítulo 52 até o versículo 12 do capítulo 53. Versículo 13 do capítulo 52. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia! Seja abençoada a leitura da sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela mensagem que receberemos do Senhor agora.
Fala ao nosso coração. Fale conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua palavra. Fale com cada um de nós. E nós te ouviremos. E obedeceremos. Em nome de Jesus. Podeis sentar. Meu Deus, já são 9h30. Rapaz. Melhor tirar o relógio, gente. No dia 5 de março de 1999, aconteceu o lançamento de mais um filme do Steven Spielberg. E naquele dia 5 de março de 1999, foi lançado no Brasil o filme O Resgate do Soldado Ryan, que alcançou nada mais, nada menos que 483 milhões de dólares em bilheteria. 70 milhões foram gastos na produção do filme e o resultado em bilheteria foi 483 milhões de dólares. O filme retrata um episódio acontecido durante a Segunda Guerra, quando o capitão John Miller leva seus homens para trás das linhas inimigas, a fim de resgatar o soldado James Ryan, cujos 3 irmãos haviam sido mortos em combate. E o enredo do filme é simples. Depois de participar do sangrento desembarque das tropas aliadas na costa da Normandia, naquele que ficou conhecido na história como o Dia D, na Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados liderados pelo capitão John Miller, representado pelo Tom Hanks, recebe a missão de resgatar, além das linhas inimigas, um paraquedista, o soldado James Ryan, representado pelo Matt Damon, e mandar ele de volta para sua família, de volta para casa. E, portanto, aqui nesse caso, alguns soldados com seu comandante arriscaram suas vidas para resgatar uma vida. Mas na mensagem dessa manhã, nós queremos lembrar da história sangrenta, quando um homem foi enviado em missão a fim de resgatar bilhões de vidas. Olhamos para esse texto do profeta Isaías e temos a oportunidade de compreender. Pastor Guilherme, na sua oração, na sua fala, usou uma palavra para falar a respeito dessa situação, desse abismo que existe entre um Deus santo e um homem perdido, um homem pecador. Um Deus santo e um povo profundamente pecaminoso. O profeta nos ajuda a entender essa equação. Como que um Deus santo pode atentar para um pecador perdido? Como que um Deus santo pode voltar o seu olhar para uma nação perdida, para uma nação pecadora? A condição descrita, meus irmãos, nas Escrituras, para os seres humanos após a queda registrada em Gênesis 3, a condição é variada, a condição descrita nas Escrituras.
porém sempre aponta para alguém que precisa de ajuda, sempre aponta para a condição de alguém que precisa de auxílio, de alguém que precisa de socorro. O homem perdido precisa ser achado, o homem morto precisa reviver, o homem cativo precisa ser liberto, o homem ferido e mortalmente adoecido precisa ser curado, precisa ser restaurado, o homem atormentado precisa de paz. O homem desgarrado, afastado, alijado de Deus, ele precisa ser aproximado, ele precisa ser conduzido, ele precisa ser apacentado. O homem precisa de um pastor. O homem condenado, o ser humano condenado, precisa de perdão. No texto que nós lemos de Isaías 52:13 a 53:12, o Messias é o servo do Senhor. É o servo do Senhor apresentado por nós aqui, o servo do Senhor, mas este servo do Senhor não é qualquer um, este servo do Senhor é o sublime, este servo do Senhor é o exaltado, o elevado, como ele é apresentado nessa profecia. Ele é aquele que carrega os pecados. Ele é aquele que carrega os pecados dos outros, os pecados alheios, porque ele mesmo não tem pecado. Ele carrega o pecado do perdido, ele carrega o pecado da nação. Aqui o profeta Isaías explica como o Senhor Santo pode abençoar um homem pecaminoso, uma mulher pecaminosa, um povo pecaminoso. Todas as promessas de Deus, meus irmãos, se tornarão realidade para o povo de Deus, porque o servo sofredor remove a culpa do povo diante de Deus com o seu sacrifício. Esse texto é considerado a mais importante entre todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento. Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, que conhecemos no livro de Apocalipse, ele chamou esse texto, ele chamou esta passagem de a passagem dourada do Antigo Testamento. Esse é o quarto e último cântico do servo em Isaías. E descreve o servo de Javé como um sofredor solitário, um sofredor individual. Ele é anunciado e descrito de forma tão clara, como se o profeta Isaías estivesse parado diante da cruz, observando o Cristo ser crucificado. Queridos irmãos, essas predições foram cumpridas em Jesus Cristo. O servo do Senhor não é ninguém mais do que o próprio Filho do homem. E é assim que o Novo Testamento se refere a Ele. Encontramos esse texto de Isaías sendo pregado até pelo apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 11, ele faz alusão, ele cita Isaías 53, quando fala da sua humilhação. Ele foi humilhado, ele se esvaziou, ele se humilhou. Encontramos esta palavra sendo aplicada também na pregação dos apóstolos em
Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no registro de Lucas. Mas eu quero olhar para você, eu quero olhar com você para o texto, e eu não posso me deter muito. Primeiramente aqui, do versículo 13 ao versículo 15 do capítulo 52. Nós temos 4 vozes falando aqui nessa narrativa toda. E a primeira voz é a fala de Deus, do versículo 13 ao versículo 15. Quando Deus fala do servo, é Deus que está falando. Eis que o meu servo. Deus está falando a respeito do servo do Senhor. E como Deus descreve o servo é descrito primeiramente em termos mais elevados, ele é descrito em termos divinos. O servo será exaltado e elevado e muito sublime. Versículo 13 nos mostra isso, apresentando esse servo com a sua natureza sublime, sua natureza glorificada, sua natureza exaltada, elevada. Então a apresentação inicial desse servo é em termos divinos. O servo do Senhor é aquele que é exaltado, que é elevado e que é sublime. Mas logo em seguida, no versículo 14, as descrições indicam que esse servo, que é sublime, que é elevado, que é exaltado, ele tem uma outra natureza. Ele tem uma natureza limitada, ele tem uma natureza cuja aparência é desfigurada, é deformada. Versículo 14 diz que muitos pasmaram ao olhar para ele, muitos pasmaram diante dele, porque o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Em determinado momento da história, aquele que tem uma natureza divina, que tem uma natureza de alguém exaltado, elevado e sublime, esse alguém, ele ficou com a sua aparência humana desfigurada em comparação com outros homens. Isso logo de início nos mostra, meus irmãos, que esse servo é alguém que tem dupla natureza, é alguém que é divino e que também é humano. É o Deus homem numa mesma pessoa. Bendito seja o nome do Senhor. Esse ser divino, humano, ele alcançará as nações com a sua salvação. Ele impactará as nações com a sua mensagem. Como finaliza o versículo 15. As nações ficarão impactadas, admiradas. Algumas traduções falam como se ele tivesse borrifado sobre elas algo. Os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Depois, em seguida, capítulo 53, os primeiros versículos aí, do versículo 1 ao 3, e depois do versículo 4 ao versículo 6. Nós temos aqui a voz da consciência humana respondendo à pregação. As pessoas, meus irmãos, tanto as que viveram nos dias do profeta Isaías,
quanto as pessoas que vivem nos nossos dias, elas têm dificuldade para crer neste Filho do Homem, neste ser divino humano, neste ser que tem duas naturezas coexistindo na mesma pessoa. Elas têm dificuldade para crer em um Salvador que morre, em um Messias sofredor. Quem pode acreditar nisso que ouvimos? Quem pode crer num ser divino que sofre? Quem pode crer num ser divino que morre? Como conceber e conciliar glória e grandeza com a cruz e o sofrimento? Por causa disso, ele foi e ainda é hoje desprezado e rejeitado como Deus, e rejeitado como Senhor, e rejeitado como Salvador entre os homens. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Rejeitado pelas autoridades, rejeitado pela multidão. E afinal, até pelos próprios discípulos que o abandonaram, quando chegou a hora de ser crucificado. Mas o certo mesmo é que o sofrimento desse servo foi em favor do seu povo. Ele agiu como um substituto do povo, ele tomou sobre si as amargas consequências do pecado do seu povo, porque ele não tinha pecado. E a voz da consciência humana, versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tem uma ênfase aqui, as nossas enfermidades. As enfermidades eram nossas, as nossas dores levou sobre si, as dores eram nossas, as feridas tinham de ser nossas, porque o pecado era nosso. Foi por causa dos seus açoites que nós fomos sarados. Foi por causa dos seus cravos que o prenderam na cruz, do seu sangue derramado, que nós fomos sarados. O termo hebraico usado aqui, que traduzindo para o português como levou sobre si. É até engraçado porque a palavra é nasa. Significa levantar e levar embora. Ele levantou e levou embora. Ele levantou, quando foi pendurado na cruz, Ele levantou as nossas enfermidades, Ele levantou as nossas dores, Ele levantou os nossos pecados e levou embora. Aleluia!
É assim que nós podemos olhar para o Calvário e podemos dizer pela fé: Ele levou os meus pecados para lá, Ele levou os meus pecados com Ele, aleluia, bendito seja o Senhor. É por isso que eu não sou mais escravo do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, o que significa dizer que a sua morte foi uma expiação vicária, em substituição ao ofensor. Ele morreu a nossa morte, nós éramos os ofensores de Deus, mas Ele morreu no nosso lugar. Foi um sacrifício vicário, foi uma expiação vicária, o que Ele fez por nós. Quando é a parte ofendida que paga o preço, que paga o ônus. Mas o sofrimento do servo não é apenas vicário. O sofrimento do servo também, meus irmãos, é redentor e restaurador. Foi por isso que nós oramos durante a ceia e oramos durante o louvor, porque nós cremos que Jesus opera a cura divina ainda hoje. O sofrimento dele foi redentor, foi remidor, foi restaurador. Ainda hoje, Ele é poderoso para curar. Aleluia. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. As enfermidades eram nossas. As dores eram nossas. As iniquidades eram nossas. A transgressão era nossa. A angústia era nossa. A condenação era nossa. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo deveria ser nosso. E pelas suas feridas fomos sarados. Andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo próprio caminho. E assim caminhava a humanidade. Mas o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluia! O Senhor Jesus, o Senhor Deus fez cair sobre Jesus Cristo na cruz o pecado, a transgressão, a desobediência, o castigo, a iniquidade de todos nós, a culpa de todos nós. Então, do versículo 7 ao versículo 10, temos uma terceira voz. A voz do profeta. Falando das circunstâncias da morte do servo. Em resumo, meus irmãos, essa parte ensina que quando foi oprimido, o servo de Deus humilhou-se a si mesmo, até a morte. Ele morre inocente,
Sua morte é comparada a de um cordeiro sem mancha, sem defeito, sem mácula, porque ele morre em inocência. O servo foi condenado injustamente. O servo divino é apresentado aqui pelo profeta como alguém completa e absolutamente inocente, tanto em suas ações, ele não teve feito nenhuma injustiça. Ele não fez nenhuma injustiça. Versículo 9. Escolheram para ele a sepultura junto com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito nenhuma injustiça. Em suas ações, ele era inocente, não havia nada passível de condenação, não havia nada que ele tivesse feito que justificasse a sua condenação, que o tornasse culpado. Tanto em suas ações, como também em suas palavras, ele era absolutamente inocente. Aí no mesmo versículo 9 diz: embora não tivesse feito nenhuma injustiça, não fez nada, nenhuma de suas ações justificava a sua morte, mas também nenhuma palavra, nenhum engano, nenhum dolo foi encontrado em sua boca, nada. Ele foi morto, não porque merecesse morrer, ele foi morto por um propósito divino, porque foi destinado a morrer. Antes da fundação do mundo, na eternidade passada, no conselho da divindade, Pai, Filho e Espírito acordaram que ele viria ao mundo destinado a morrer. Havia um propósito divino para seu sofrimento, para seus ferimentos, para sua dor, para a opressão que ele suportou. Ao Senhor agradou esmagá-lo, disse o profeta. Ao Senhor agradou moê-lo. Eu não sei qual é pior. A tradução da ARA, da Revista Atualizada, ou da Nova Almeida Atualizada. Esmagar ou moer. Mas isso agradou a Deus. Fazê-lo sofrer agradou a Deus. Ele foi enviado para isso, ele foi destinado para isso, sua missão era a cruz. Mas quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aleluia! Ele não estava destinado só a morrer, ele estava destinado a ressuscitar também, como de fato ele ressuscitaria. A morte sacrificial do servo, meus irmãos, pagou o preço do pecado humano, libertando os pecadores da culpa diante de Deus. Graças a Deus por isso. Deus começou falando e Deus termina falando nesse texto. Então, versículos 11 e 12, temos a voz de Deus finalizando
Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo. Deus começou falando e Deus termina falando. O meu servo, o justo, o inocente, com o seu conhecimento, experimentado em dores, experimentado em sofrimento, porque lá no versículo 3, disse que ele era homem de dores, ele agora é homem de dores, experimentado no sofrimento. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é ser moído, ele sabe o que é ser esmagado. O meu servo, com o seu sofrimento, com o seu conhecimento, com a sua obra na cruz, ele justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, com os poderosos ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Será que Isaías realmente não viu a crucificação? Ele não viu Jesus ao lado dos ladrões, à direita e à esquerda. Ele não viu Jesus clamando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não, ele não viu. Ele não viu. O resultado, meus irmãos, estou preparando para terminar, são 10 horas, não precisa se preocupar, que você não vai chegar a medir em casa. O resultado do sofrimento do servo não vai gerar nele arrependimento. Está vendo? Para que eu fiz isso? Para que eu dei a minha vida? Por causa daquela gente ingrata lá, aquele povo que não me louva, que não me adora, aquele povo pecador que continua na prática do pecado. Não! O resultado do sofrimento do servo vai gerar nele, gerou nele satisfação. Ele ficará satisfeito. Ele ficará satisfeito porque, como consequência da sua morte, ele vai governar as gerações. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o Rei exaltado. Ele é o Rei dos reis. Diante de quem os reis se curvam, os reis se prostram, os reis lamberão pó diante dele. Aleluia. Ele encontrará satisfação na sua morte. Pelo fato de que a sua morte é eficaz para salvar. E de novo, nós vemos repetido aqui aquilo que já foi mencionado na voz da consciência humana, ao confessar a sua incredulidade em ouvir a pregação. Mas agora é o próprio Deus quem diz: que o seu servo, o justo, justificará a muitos, porque levará as iniquidades deles sobre si, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia! Levará as iniquidades deles sobre si.
volta aqui o tal do verbo nasa. Ergueu, levantou e levou embora. Ele ergueu, ele levantou e levou embora. Deus está dando esse testemunho. O meu justo justificará muitos com o seu sofrimento, porque as iniquidades deles ele levará sobre si. Graças a Deus por Jesus Cristo. Isso é repetido no versículo 12. Ele levou sobre si o pecado de muitos. Levou sobre si o pecado de muitos. Porque são muitos os que creem nele. Embora não todos. Não trata aqui de cada indivíduo sem exceção. Porque não é universalismo que a Bíblia ensina. E que no final, não importa como as pessoas viveram, todo mundo será salvo. Não. No final, serão salvos aqueles que creram em Jesus Cristo. Aqueles que creram no Evangelho, aqueles que creram no sangue derramado na cruz, estes que creram em Jesus Cristo, que o confessaram como Senhor de suas vidas, estes receberão perdão dos pecados, terão seus nomes escritos no livro da vida e receberão a vida eterna. Aleluia! Quem crê em Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, pode contemplar a cruz e saber que lá Jesus levantou e levou embora os seus pecados, todos os seus pecados, aleluia. Embora não os pecados de todos. Esse servo, meus irmãos, ainda era uma promessa futura no tempo de Isaías. Isaías não viveu nos dias da crucificação. Isaías não assistiu ele pendurado na cruz. Era só uma promessa que haveria de vir. Mas em Jesus Cristo, essa expectativa profética se tornou realidade. Jesus é o cumprimento dessa profecia de Isaías, em detalhes. E ele explicou o próprio Cristo. Explicou isso quando ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Ele veio nos resgatar da morte, das trevas, do pecado, do mal. Glórias ao nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Deus enviou o nosso aliado com a missão sangrenta de nos resgatar do domínio do inimigo de nossas almas, a fim de nos comprar para Deus e garantir, meus irmãos, para nós, que um dia nós voltaremos para o Pai. Nós voltaremos para o Pai. Amém?
Vamos curvar a nossa cabeça. Oh Deus, Tu és tão maravilhoso. Eu estava perdido, fechado. Eu estava longe, Ele me alcançou. Eu estava morto, Ele me deu vida. Oh Jesus, obrigado. Obrigado. Eu não merecia. Eu não merecia. Como ainda hoje não mereço. Eu merecia a cruz. Eu merecia os cravos. As dores. A aflição. O escárnio, a zombaria. Mas Ele suportou tudo por mim. Obrigado. Obrigado por investir tanto no Salvador precioso, na graça preciosa. Obrigado, Jesus, por tomar o meu lugar, para que eu fosse livre, para que eu fosse salvo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Ajuda-me, Pai, a viver para a Tua glória. Ajuda-me a viver para o Teu louvor. Ser glorificado em tudo na minha vida, Senhor. Ser glorificado em tudo na minha vida. Bendito seja o Teu nome. E que ninguém saia daqui, Senhor, sem a certeza do perdão. Que ninguém saia daqui sem a certeza da salvação. Sem a certeza do Seu resgate. Por favor. Por favor. Liberta-nos nesta manhã, Senhor. Restaura-nos nesta manhã, Senhor. Cura-nos nesta manhã, Senhor. Perdoa-nos nesta manhã, Senhor. Salva-nos nesta manhã, Senhor. Mediante o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Aleluia. 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 Aleluia.